Fala pessoal, estamos de volta em um podcast 10x mais Experience, isso mesmo. Quero agradecer a todos vocês que guardou esse minutinho para estar conosco aí e nós vamos dar seguimento, certo? Conhecendo mais uma história de sucesso, certo? Mas antes de falar sobre a história de sucesso, eu tenho um convite especial para você que é empreendedor, para você que é empresário. Vocês não podem ficar de fora do 10x mais Experience, um grande evento que será realizado aqui em Aracaju, certo? Aonde vai ter muito network, aonde vai ter muita informação, aonde vamos ter sorteio de brinde, aonde nós vamos inclusive ter um sorteio de uma moto scooter. Então, se você quer saber mais como participar, entre em contato para garantir, porque 50% do evento praticamente já tem vagas garantidas, você não pode ficar de fora. Palestrantes foram escolhidos assim a dedos, certo? Nessa edição de Aracaju, como também teremos a edição de Itabaiana, vamos ter a edição também de Nossa Senhora do Socorro, em Lauro de Freitas, Bahia, e estamos aí vendo já bater um martelo para fazermos também em Maceió. Então, mas corre logo, pessoal, corre logo. E detalhe, você que quer ter um stand no local, nós vamos disponibilizar de algumas vagas de stand para que você possa posicionar sua empresa, para apresentar o teu produto, para apresentar a tua empresa, o tipo de serviço que você presta. Então você vai ter a oportunidade de fazer muitos negócios no 10x mais Experience. E agora chegou a vez dela, da mulher que comanda a Êxito Contabilidade, que começou, a gente já sabe a história dela, né, como é que foi, vamos reprisar, começou em casa e hoje, de um estado para o outro, a Êxito está aí bombando, que é com a nossa querida Fernanda Oliveira. Fala aí que você já veio aqui, você já é de casa, certo? Já veio aqui, já perdi até as contas, já até entrevistou pessoas que passaram por aqui. Verdade. Certo? De 2023 para 2024, o que aconteceu com a Êxito? Nossa Conta Senhora. para nós. Então, a Êxito Contabilidade, ela surgiu, né, a fim de realizar o meu sonho, na verdade. Eu sempre tive o sonho de nunca depender de ninguém para nada e ter a minha independência. E aí, depois que, não sei se vocês já viram a minha história, né, depois que eu passei por umas experiências bem ruins no ambiente de trabalho, eu decidi que eu nunca mais trabalharia para ninguém. Não por ego, mas porque eu queria trilhar o meu próprio caminho, com as minhas próprias regras, do meu jeito. Então, eu decidi fundar a Êxito Contabilidade. Ela nasceu no meio da pandemia, em março de 2020, exatamente quando a pandemia começou. E aí foi uma trajetória bem complexa, bem difícil, porque eu sabia muito do operacional da contabilidade, mas eu não sabia gerenciar uma empresa, né? E gerenciar uma empresa não é só saber a parte técnica do seu negócio. É você aprender a ir além, é você aprender sobre pessoas, sobre gestão, sobre vendas, sobre inúmeras outras coisas que vai além do técnico do seu negócio. E eu não sabia disso. Então, eu tive muita dificuldade no início, muitas noites perdidas, mas eu fui me aprimorando. Comecei a seguir, né, pessoas que já estavam onde eu queria estar, a ouvir e colocar em prática tudo isso que essas pessoas falavam, que dava certo. E aí, eu comecei a consumir tudo gratuitamente, tudo que podia ser gratuitamente, fui consumindo, botando em prática e gerando resultado. Nessa que gerou resultado, eu fui começando a ter dinheiro para comprar cursos. Comprei o primeiro curso, comprei o segundo curso, e aí eu falei, não, eu preciso de uma mentoria, né? Que todo mundo diz assim, mentoria, eu preciso de uma mentoria. E aí eu não tinha dinheiro para fazer mentoria. E nisso eu fui, né, tendo cliente, isso trabalhando sozinha lá do meu quarto, da minha casa. Os clientes perguntavam, você tem escritório? Aí às vezes eu falava, não, eu trabalho em home office, mas a gente pode se encontrar ali no Ferreira Costa. Às vezes eu alugava uma sala no coworking, e aí a gente ia se virando fazendo essas pequenas reuniões lá. Alguns clientes não se importavam, mas outros clientes já ficavam meio assim, inseguros por eu não ter um espaço físico, né? E aí eu fui vencendo aí esses desafios. Eu consegui comprar uma mentoria,
consegui viajar para conhecer a minha mentora, participar num evento presencial, uma coisa que eu almejava muito. Isso foi recente, se não me engano foi mês passado, né, que eu fui para São Paulo. E isso, hoje eu tenho um escritório físico, eu tenho 2 funcionários, na contratação de mais umas 2 pessoas. E isso foi graças a um trabalho de muita dedicação, um trabalho de excelência, né? Porque eu priso muito a qualidade do meu serviço, a comunicação com os meus clientes. Então, meus clientes, eles me indicam, a gente só indica nas pessoas, aquelas pessoas que a gente confia, que a gente gosta do trabalho. E também parcerias. Eduardo é um dos meus parceiros, que me ajudou a expandir a Êxitos. Fui conhecendo outras pessoas. E a Êxitos está aí, cada vez mais crescendo e crescendo. E aí, o céu é o limite. 2022, fala um pouco sobre 2022 antes de você dar essa alavancada com a Êxito para chegar onde você se encontra hoje. Porque as pessoas acham assim, ela chegou em Aracaju, porque muitas pessoas talvez estão assistindo aí, vocês não sabem, ela é baiana, Salvador. Sim. E achou que essa mudança de cidade, essa mudança de território aconteceu e ela chegou aqui, foi tudo... Ah, não, jamais. Eu saí de Salvador em 2020, janeiro de 2020, cheguei aqui em Aracaju e aí em março de 2020 começou a pandemia, né? Então, foi tudo muito novo, eu não tinha parente aqui em Aracaju nem nada, e aí eu tive que ficar trancada dentro de casa, aquele caos todo que todo mundo conhece da pandemia. Mas aí... Quando a pandemia foi saindo, né, foi acabando, eu fui tentando conhecer pessoas aqui em Aracaju e foi muito difícil, né? Apesar de Aracaju ser pertinho de Salvador, as culturas são muito diferentes. As pessoas são muito diferentes, o modo de viver dessas pessoas são muito diferentes. Então foi muito complicado para mim começar a conhecer empresários, a pessoas influentes aqui dentro. E aí foi com a cara e a coragem que eu falava, olha, eu tenho uma empresa de contabilidade, eu estou precisando disso, eu quero saber se a gente pode formar uma parceria ou não. Foi assim com o Eduardo, foi assim com outras pessoas me deram não, né? Eduardo me deu sim, outras pessoas me deu sim. E graças a isso, Eduardo me apresentou me apresentou outro. E aí a Êxitos, eu fui me tornando... cada vez mais participando dos eventos, né, sozinha, não tenho medo de ir para os lugares que eu tenho que ir sem conhecer ninguém, eu chego e conheço as pessoas lá a gente faz amizade, lá a gente troca ideia, e para mim foi muito complicado porque eu fico muito longe da minha família, né, eu não tenho família aqui em Aracaju, eu sofri bullying empresarial na época que eu trabalhava em CLT, eu tive vários problemas de saúde, eu tive problemas de depressão, problemas de ansiedade. Então, tudo isso virou como eu falava assim, Deus, essa aprovação tá forte, viu? Mas se o Senhor tá permitindo é porque eu aguento. Então, vamos que eu vou vencer. E aí as coisas foram passando, foram se resolvendo. Não que eu não passe ainda por tribulações, mas não é os problemas que param, né? A gente que fica melhor. A gente aprende a lidar com os problemas de uma forma mais madura, de uma forma mais... a gente consegue administrar melhor quando esses problemas vêm, e aí a gente acaba não sentindo tanto impacto. Eu tenho dito ultimamente que sobre problemas que ele sempre vai existir. Sim. A gente nunca vai conseguir eliminar ele do nosso cotidiano. Mas de um probleminha se tornar um problemão, é você que faz ele se tornar um problemão quando você foca nele. E não foca no resultado que você precisa. Tem que focar na solução. Para você eliminar aquele para esperar o outro. Porque você sai de um e já vai aparecendo outro. Então, eu sempre digo isso. E faço até algumas dinâmicas quando eu falo sobre problema. Eu digo, ele sempre vai existir. Aí eu digo assim, você acha que as pessoas falam assim, só pobre tem problema. Eu digo, você está puro enganado. Rico, milionário, é quem mais tem. Porque quem é rico não usa... Vamos começar. Quem é rico, ele não usa o dinheiro dele. O dinheiro dele fica guardado. Ele usa o dinheiro de quem? Do banco. Então ele tem que andar na linha com o banco. Se ele tropeçar na linha com o banco, aí o problema já começa. Então, não é as pessoas tirar isso da cabeça, dessa mentalidade de achar que pessoa pobre ou pessoa de baixo
renda financeira, tem problema. O problema todo mundo tem. Se não tiver conjugal, tem espiritual. Se tiver espiritual, tem financeiro. E aí vai a cadeia. É você não focar no problema e achar a solução. Como ela falou, ela chegou em Aracaju numa época e logo após pegou um problemão a nível mundial. Mas não foi o que parou ela para continuar no que ela queria. Sim. E para conseguir chegar, né, onde eu venho chegando, né, logo no início eu visava muito dinheiro. Eu quero ter dinheiro. E aí eu esquecia das outras partes, né, que envolve o empreendedorismo em si. Então, o meu foco principal era sempre esse, conseguir clientes para ter um faturamento maior, para poder comprar minhas coisas e tal. E aí, quando eu comecei a abrir o olho, né, e entender que o dinheiro ele é só uma consequência, foi aí que eu comecei a, de fato, ter resultado. Porque eu comecei a mudar meu comportamento, eu comecei a mudar minha mentalidade, eu comecei a mudar o ambiente onde eu ando, eu comecei a selecionar as pessoas que fazem parte da minha vida. Então, quando eu comecei a mudar o hábito, né? Quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar para além da contabilidade, foi que eu comecei a, de fato, evoluir como pessoa e como empresa. Porque eu acredito que antes de você evoluir um CNPJ, você tem que evoluir o seu CPF. Sim. Porque o CPF administra o CNPJ. É o reflexo do que você é. Sua empresa é o reflexo do que você é. Então, eu tive que me cuidar psicologicamente, minha saúde, para que isso se refletisse na minha empresa. Então, isso foi de certo. A partir do momento que eu comecei a priorizar a minha mente, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, isso em relação a tudo, em relação tanto ao empreendedorismo, em relação à minha família, em relação ao meu espírito, é uma tríade, né? Você tem que estar alinhado com a sua empresa, com a sua pessoa, com a sua família, com você e com a sua empresa. Conjunto. Então, tudo tem que estar no equilíbrio. Porque eu falei um dia desse no meu Instagram, eu vi uma história que o rapaz, ele focou muito no dinheiro. Então, ele trabalhou, e ele conseguiu. Teve aí o sucesso financeiro dele. Só que quando ele chegou no topo, ele não tinha saúde. Não pode gozar, então, né? ele não... O dinheiro que ele conseguiu, ele tem que gastar agora para cuidar da sua saúde. Então, o que... eu acho que o processo, né, que é o que muitas pessoas têm dificuldade de passar, o descanso, a comemoração, o brinde, faz parte do processo. E você não pode negligenciar isso. Então, cada cliente novo que eu fecho no meu escritório é uma comemoração. Se for um cliente grande, a gente sai, a gente janta, a gente comemora. Se é algo novo que a gente queria, a gente sai, a gente comemora. Então, eu comecei a adquirir esse hábito na minha vida de comemorar pequenas conquistas. Sim. Né? De ser grata por essas pequenas conquistas. Foi aí que a Êxitos começou a crescer, de fato. Eu comecei a sair de casa e montar a minha empresa num escritório e ter o meu sonhado, que eu sempre quis ter uma empresa assim, com escritório físico e com funcionários. Então, hoje ela está aí se realizando. Além da Êxito, também se tem uma outra atividade que você começou a exercer a outra atividade. E quais foram os desafios enfrentados, ou existem ainda desafios, que é a parte da comunicação, que eu digo que são os treinamentos e palestras que você começou a desenvolver. Como é que está sendo hoje, que não deixa de não ser um desafio para você? Então, eu nunca na minha vida, nunca pensei que eu ia dar palestra, que eu ia dar mentoria, que eu ia fazer algo disso. Nunca nem sequer passou. Mas aí eu fui vendo, né, e aproveitando as oportunidades. A primeira vez que eu dei uma palestra, eu dei na intenção de conseguir clientes para Êxitos, né, propagar a minha marca para as pessoas. E depois foi além disso. Eu comecei a gostar, eu comecei a criar um apego, por isso as pessoas falam, Fernanda, você fala muito bem, você se expressa bem e tal. Então eu comecei a estudar um pouco mais sobre. E aí, um dos desafios que me bloqueava às vezes era o julgamento das pessoas, né? As pessoas me apontarem, dizer que não foi bom, que não gostou, que eu falei alguma coisa errada e tal. Ah, quem é essa menina? Essa menina não é nada, não é ninguém, tá chegando agora.
E aí depois que eu comecei, que eu falei, né, trabalhar a minha mente que o julgamento ele vai existir independente do seu tamanho, de quem você seja, eu comecei a ir com medo mesmo, né? Tremendo o microfone assim, falando, faltando ar. Mas aí, aos poucos, você vai tornando mais confiante, confiando mais no seu trabalho. Quando você vê um olhinho brilhando ali pelo que você está falando, já é o suficiente e você já se sente grato por aquilo. E aí, eu comecei a ser chamada para fazer palestras em pequenos lugares, em alguns lugares. Fui convidada para fazer palestra em Salvador, eu vou para Maceió no final do ano. 10 vezes mais também me chamou para Nossa Senhora do Socorro. Então, aí a gente vai indo, né? E aí eu também, agora, né? Acho que foi ontem, que eu tirei um projeto que está há 2 anos no papel. Que eu desenhei ela toda assim, sem coragem de... ninguém vai comprar, ninguém sabe quem eu sou. Que foi, de fato, lançar a minha mentoria, né? Que é a mentoria Aurora Diamante. Que eu vou fazer ainda o lançamento oficial, ainda vou abrir as vagas. Mas eu estou muito feliz porque eu consegui, de fato, tirar do papel. E se eu vender para uma pessoa que seja, para mim já é realização. Porque eu começo com 1 e daqui a um tempo eu posso estar com 100, com 200, com 1000 pessoas. Mas a gente precisa iniciar, que a gente só tem resultado daquilo que a gente começa. O mais importante na área do empreendedorismo, na área do negócio, é você não ter o medo e não deixar o medo te dominar. Isso. Ele sempre vai existir. Eduardo tem medo? Tenho. Ele te domina, eu busco dominar ele, para ele não me dominar. Eu crio habilidade para ele não tomar conta da minha mente e eu ir para cima. Se eu tivesse medo, o Dog Power não saía do papel. E entre outros, se eu tivesse medo, quando o 10x+, a primeira edição, o espaço que ia ser feito foi cancelado, eu tinha cancelado o evento. Eu não teria antecipado, que eu tive que antecipar o evento, uma data, antecipar e fazer o evento acontecer. Aí, se eu tivesse medo, eu não estaria lançando essa edição agora, que vão ser 4 edições, de 1 sair para 4. Então, se eu tivesse medo, nada ia acontecer. Sobre crítica, como ela falou sobre crítica, nós somos criticados 24 horas. Sim. A gente não vê, mas somos. Nós nos criticamos. Já começa por nós mesmos. Nós reprovamos. Já começa por nós. Uma fala de Fernanda é bem interessante, que ela diz assim: a empresa é o reflexo do dono, para bem e para o mal, para as coisas que prestam na empresa e para as que não. E é justamente a grande dificuldade hoje, quando a gente pensa em crescer dentro do negócio, é achar pessoas que têm essa mesma visão. Que ela tem que representar você, porque o cliente não comprou ela, o cliente comprou a imagem, o reflexo do dono. Uhum. E todas as vezes que eu contrato uma mentoria, a pessoa contrata a mentoria por ela, pela imagem dela. Se ela não consegue reproduzir isso na empresa dela, ela está vendendo uma coisa que ela não faz, ela não Sim. vive. Então esse cuidado, esse feeling na hora de escolher um mentor é extremamente importante. E conhecer a Fernanda, a jornada dela, como ela chegou até onde ela chegou, não vou usar a palavra autoridade, mas vou dizer, esse depoimento da vida real faz com que as pessoas entendam que eu também posso. Sim. Por isso que quem contrata uma mentoria consegue chegar no mesmo resultado que você, porque ela vai ver e espelhar o resultado que você tem. E é justamente o que está faltando. Aqui é uma peça rara, é um trabalho diferenciado de vivência. E nem todo mundo tem. Por isso que muita gente aí, muitas pessoas, não vou dizer muita gente não, mas algumas pessoas vendem cursos para vender cursos que elas não vendem. E é isso que a gente tem que começar a quebrar dentro desse meio, através da mentoria, porque você vai mostrar realmente quem é você para as pessoas que estão ao seu redor. E muitas das vezes as pessoas não vivem aquela experiência para passar a experiência para a pessoa. Ela simplesmente conta situações de outras pessoas. Sim. Ou fato de outras pessoas. Quando uma pessoa uma vez falou assim para mim, falando no religioso, você vai ser instrumento na mão de Deus para abençoar pessoas. Eu não entendia, não sabia como. Quando chegaram para mim e falaram assim, você vai escrever um livro, eu digo, eu tenho o que para botar no livro? Nada. O livro já está pronto, a editora está só ajustando lá, porque essa editora é muita gente, né? Para poder mandar um pronto para eu revisar, para poder dar ok, para poder fazer. Mas o que foi que eu tirei da minha cabeça? Eu não tenho que achar
o que as pessoas acham. Sua crença limitante. Você tem uma crença limitante. Eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que buscar... Você vai ser julgada fazendo ou não fazendo. Eu não fazendo. Então, o que acontece? Um dia eu cheguei para Deus e disse, se isso tudo que as pessoas falam de mim é verdade, é o Senhor mesmo que está falando, Senhor. Faça eu ter as minhas experiências. Eu não quero contar as experiências dos outros, não. Eu quero contar as minhas. Quando eu cheguei lá em Parintins, eu falei sobre fé. Porque fé é algo que todo ser humano, no mínimo, tem que ter. Então, todo ser humano tem que buscar ter dentro de si. Fé. Quando eu contei que eu não precisei de médico, precisei dos médicos para diagnosticar, mas não precisei que a cura da minha hernia de disco veio na época pelos médicos, ela foi espiritual. Quando eu falei que meu pulmão foi curado espiritual, entre outros processos da minha vida, foi porque eu vivi, então se tornou mais fácil. As pessoas que estavam ali, você vê no brilho, você vê gente chorando, você vê aquelas pessoas dizem assim, eu tinha medo disso, agora eu não tenho, eu tenho medo. Ou seja, aí você começa a entender aquilo lá atrás que disseram um dia para você. Sim. O que você vive no seu dia a dia, no negócio, na sua vida espiritual, no que seja, você transmite, não tem coisa melhor do que você quando transmite. Eu sou assim um pouco não durão, para me emocionar com as emoções das pessoas, mas às vezes eu vou, porque a coisa é muito profunda. Eu tenho vivido isso recentemente ali por causa dessas coisas, de as pessoas estarem suas emoções indo, e eu teve um depoimento que esse depoimento eu até mandei imprimir, porque eu quero ele no quadro para eu segurar eu com uma foto com uma aluna lá, em que o que ela falou para mim eu nunca tinha escutado. Então eu digo assim, epa, isso aqui é meu, eu quero essa foto, vou imprimir, vou ter ela guardada para eu olhar, porque ali vai ser o combustível para eu não desistir. Perfeito. E para finalizar, hoje eu tomo muito cuidado, assim. Antes eu me desesperava muito quando as coisas não davam certo. Hoje eu penso assim, é porque não era o momento, né? O nome disso também é fé. Exato. Então eu penso assim, a minha mentoria, por exemplo, talvez se eu tivesse lançado ela há tempos atrás, quando eu fiz, eu não ia ter o resultado que eu posso vir ter lançando ela hoje. Eu não estava preparada, eu não tinha mente, eu não tinha espírito, eu não tinha maturidade, eu não tinha estrutura para poder lançar a mentoria como eu estou lançando ela hoje, né? Interessante que você pensa nisso hoje, né? Exatamente. Como é o processo. Na época a gente reclama, pai, por que e tal? Aí agora a gente olha pra trás e ainda bem que não deu certo. Ainda bem que não deu certo. Então hoje, quando qualquer coisa dá errado, a gente fica, né, com aquela raivinha assim, poxa, tal, mas eu falo, Deus, o Senhor tá na frente, então, na hora que der, é a mesma coisa assim, tem um cliente. O cliente vai ali, não fecha o contrato naquela hora. Aí eu fico, poxa, não fechou, mas tem nada não, ele vai voltar e vai fechar. E quando chega no momento ele, olha, Fernanda, certo. Lembra daquela proposta que você fez, ainda está de pé, eu venha, pronto, aí vai e fecha o contrato. Então eu vou levando a vida muito mais leve hoje em dia, né? Eu falo assim, eu quero ter uma vida leve, porque, como eu falei, os problemas eles nunca vão acabar. Desse jeito. A gente só precisa aprender a lidar com eles e a gente focar sempre na solução e não no problema. Porque às vezes o problema é desse tamanho, a gente transforma ele desse tamanho por causa do nosso desespero. Então, quando eu aprendi a viver a vida dessa forma, tudo ao meu redor refletiu positivamente. Financeiro, família, espírito, tudo, porque tudo está em volta de você, você é o centro de tudo. Lei da atração. Exato. Você é o centro de tudo. Então, o dinheiro, que é o que a gente deseja também para ter uma qualidade de vida, tudo, porque a hipocrisia é dizer que não. Mas é uma consequência daquilo que você é e daquilo que você dinheiro faz. É bom, mas não é tudo. Entendeu? Então ele é uma consequência de tudo, das atitudes que você tem, das escolhas que você faz. Show de bola. Galera, é o seguinte, a Fernanda vai estar no 10x+, ela vai ter muito mais do que isso para contar para vocês. Aqui é só uma pinceladinha do que vai acontecer no 10x+ Experience desse ano, 2024. E fala um pouco como é que o pessoal pode te achar para fazer essa mentoria com Aurora Diamante ou Diamante Aurora? Aurora Diamante. Aurora Diamante, isso aí. Aurora Diamante. A Aurora é algo novo, né? É algo que chegou para brilhar. Diamante é o brilho, é a riqueza, né? Então, não foi à toa que eu escolhi esse nome. No meu Instagram, fernandaoliveira.silvaoficial,
dia 13, segunda-feira, eu vou fazer uma live, onde eu vou contar a minha trajetória e falar sobre essa mentoria. E a gente vai estar fazendo esse lançamento. Então, para acompanhar, me sigam no Instagram. Lá tem um link para o grupo de WhatsApp, que quem estiver dentro desse grupo vai ter as informações antecipadas e um desconto especial aí para quem for comprar. E quem comprar 10 vezes mais e quiser fazer a mentoria, também terá um desconto aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, então vamos aproveitar e vamos participar dessa mentoria. A Fernanda já acompanhei, já vi acompanhando o trabalho dela, já participei com ela também, já vi ela ministrando também, então vocês só vão ter a ganhar e enriquecer a sua grade profissional. Então, eu, no lugar de vocês, eu não ficava de fora e adquiria logo, agora que vocês estão assistindo, já entraram em contato logo, já faz logo a sua reserva e já garante. Porque ela tá falando assim, mas eu já tô sabendo que são vagas limitadas. Ela não falou, mas eu não sou baú para guardar segredo. Então, já tô dando a dica para vocês. Vou falar tudo segunda-feira. Quem quiser saber sobre a mentoria, segunda-feira, não perde a nossa live aí às 12h15, você almoçando junto comigo lá para saber mais. É isso aí, então. Então, convido vocês a ficar conectado com o 10x Mais Experience, porque a gente já tem muitas novidades, certo? E aguardo a você no próximo episódio do 10x Mais Experience. Aguarde!